Olá, vamos à segunda e última parte do capítulo quinto da obra de André Luiz, a quarta obra, Obreiros da Vida Eterna, onde nesse capítulo que se denomina Irmão Gotuso, André Luiz, médico e também pedindo ali na casa transitória esclarecimentos dos trabalhos ali realizados, indica um outro médico que também desencarnou há mais tempo, mas que por questões diversas aqui relatadas no vídeo anterior, onde o irmão Gotuso ainda se prende às questões do passado da sua família, onde a sua esposa contraiu novas núpcias e deixou ele um tanto quanto desequilibrado por estes motivos, né? E além do que, o primo dele, também enfiando-se em negócios meio escusos, desviou também do caminho reto os dois filhos que ele havia deixado na terra quando desencarnou. Mas, diante deste relato desse médico irmão Gotuso, André Luiz, para espairecer ou sair daquele assunto, vai nessa segunda parte do capítulo, né, tratar de questões de reencarnações. Lembrando que o grupo a que André Luiz pertence é para a desencarnação. Mas aqui, para desviar do assunto um tanto quanto pesaroso para o Gotuso, ele faz a seguinte questão. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Gotuso responde, tenho outros campos de atividade. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. André, você já cooperou em tarefas reencarnacionistas? André recorda a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião. Lembre-se que na série de vídeos a respeito de Missionários da Luz, André Luiz, lá no capítulo 13, que se chama exatamente Reencarnação, acompanha o processo reencarnação de Sigismundo, com auxílio e amparo de Alexandre, um daqueles instrutores da colônia de Nosso Lar, ok? Olhando-me significativamente, tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor de gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, André, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculo que sejam a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes de ódio e das humilhações punitivas. Nós sabemos que quando, por merecimento, o espírito ele tem a intercessão de espíritos que lhe amam e tem, vamos dizer assim, uma reencarnação em processo evolutivo, onde com certeza também enfrenta as suas provas, mas nem sempre são questões de expiações. Há espíritos que ainda por responsabilidades próprias, né, não conseguem ter esse tipo de merecimento de intercessão para reencarnar de uma forma mais serena e mais tranquila.
Eles atraíram para eles, devido a escolhas erradas no passado, né, reencarnações às vezes muito dolorosas. Contudo, como aqui esclarece Gotuso, não lhes faltam assistência espiritual de modo algum. Nós, em qualquer situação, por pior que sejamos, nunca temos o desamparo. O livre-arbítrio, garantido de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes, André. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada a que se comprazem. São chamadas as reencarnações obrigatórias, onde o espírito devedor por débitos demais, né, é obrigado a reencarnar em situações às vezes muito complexas. De acordo com aqueles que tutelam da região superior, são compelidos esses espíritos a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores destas providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, André, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes mesmo do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis e moléstias indefiníveis a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados destas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes demais sacrifícios intensos e muitas das vezes quase insuportáveis. Interrompeu Gotuso a consideração, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare, André, que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam na aquisição da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho evolutivo. Contudo, os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperância e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção e aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhes observações sob inexcedível impressão de alegria, o encantamento não pude subtar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca, com relação até ao relato que ele tinha feito. Gotuso, mas é você tão experiente desse modo quanto aos problemas de resgate espiritual? É quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento e deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso, e esforçou-se por parecer jovial e respondeu: Não se preocupe, André. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório da carne, a fim de reconstruir o amor em base mais sólida junto àqueles que
não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental estava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso a ela que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou sorrindo. Na esfera carnal, André, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos, que outros colegas confirmavam quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador da vida nova. A casa aqui está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Eu aqui devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes eleve o padrão da vida íntima. Distribuímos aqui recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-os à organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, nós tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, esta zona de atuação é a zona mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior lá de nosso lar, a que fora conduzido, e perguntava em mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração mental. E acompanhando-o ao recinto onde o aguardavam, extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia com o irmão Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. E aqui nós encerramos essa segunda parte do capítulo 5 e agradeço vocês estarem acompanhando esses nossos estudos da obra de André Luiz, obra esta dita pelo próprio Chico Xavier como uma obra de despertamento espiritual para todos nós, né? Ficamos assim com este capítulo e o próximo episódio, capítulo 6, que se denomina Dentro da Noite. Fiquem com Deus e muito obrigado.